Esse é um dos melhores livros do mundo sobre como funciona a cabeça de um apostador. E não só um apostador, mas também um viciado. Porque quando a gente olha o vício das apostas e qualquer outro vício aos olhos da neurociência, dentro do cérebro humano, todos eles funcionam exatamente da mesma forma, ativando os mesmos sistemas, as mesmas áreas. Mas Dostoiévski, ele tem uma capacidade singular de ler a alma humana em todas as suas nuances. E ele, como foi um viciado em apostas, ele basicamente passou 10 anos da vida dele apostando e apaixonado pelo jogo, adquirindo dívidas, até mesmo chegou a quase ser preso por causa dessas dívidas de jogo. Depois teve que escrever justamente esse livro para pagar dívidas de apostas. Ele extraiu de uma forma, assim, magnífica, como que funciona de fato a cabeça e a alma de um apostador. O que faz com que ele entre no vício? O que faz com que ele comece a apostar? O que faz com que ele permaneça no vício, que não é a mesma coisa? E o que pode fazer exatamente com que ele se livre do vício? Como sai disso? Eu já falei para vocês em vídeos passados sobre esse tema. Eu fiz alguns vídeos sobre o vício de apostas, porque eu também entrei nesse vício, também me prendi nele, me aprofundei nele. Cheguei a estudar até mesmo os mecanismos das apostas, cheguei a ganhar dinheiro com isso e perdi muito dinheiro com isso, e esses vídeos ajudaram muitas pessoas, homens e inclusive mulheres, que me mandaram mensagem dizendo que conseguiram deixar de apostar, que aplicaram alguns conselhos que eu deixei no vídeo, que eu passei nos vídeos. Então eu decidi aprofundar um pouco mais nesse tema. E para aprofundar um pouco mais nesse tema aqui junto com vocês e trazer algo que de fato possa ajudar vocês a se livrarem desses vícios em apostas, mas também outros vícios, ok? Porque eles funcionam da mesma forma, nada melhor do que trazer um Dostoiévski, ok? Porque a vida dele, de fato, foi repleta de altos e baixos. Hoje, ele é um dos maiores escritores que existem no mundo, talvez um dos maiores que já passaram pelo nosso planeta e, sem dúvidas, o maior da literatura russa, ok? Se vocês conhecem sobre Dostoiévski, sabem exatamente sobre o que eu estou falando. E para começar, eu quero começar falando sobre como que uma pessoa normalmente entra num vício de apostas. E por incrível que pareça, não é por dinheiro. Eu quero trazer uma passagem aqui e eu vou explorar um pouco mais o livro junto com vocês, ok? Porque de fato é um livro muito bom. Ele começa não, né? Página 151. Queria apenas que no outro dia todos esses Rinzes e Oberkellners, que são gerentes basicamente de hotéis e cassinos, todas essas damas elegantes de Baden, queria que todos, mas todos mesmo, se pusessem a falar de mim, a contar a minha história, a pasmar-se, a elogiar-me e a inclinar-se diante de minha sorte. Sonhos e desejos pueris, mas quem sabe? Talvez encontrasse de novo Paulina, iria narrar-lhe as minhas aventuras e ela iria ver que estou muito acima de todos esses absurdos lances da fortuna. Positivamente, não era atrás de dinheiro que eu andava. Então, muitas vezes, as pessoas acreditam que estão começando a apostar por dinheiro, por querer ganhar dinheiro. Só que elas se esquecem que dinheiro é um meio na vida, ele não é um fim. E, na verdade, o que as pessoas estão buscando é o que o dinheiro pode proporcionar para ela. Por isso que ele comenta justamente isso. Eu queria que todas aquelas damas elegantes, eu queria que todos, mas todos mesmo, se pusessem a falar de mim, a contar a minha história, a me elogiar, a ver o quanto de fato eu sou magnífico, o quanto de fato eu sou poderoso, porque sempre o que nos faz entrar no vício é uma fraqueza interna que a gente possui. Talvez uma falta de fortaleza interior de fato, né? A gente não consegue olhar para os próprios problemas da vida e se sentir forte, suficientemente forte frente a eles. Então a gente vai buscar algum meio que seja muito mais rápido de alcançar algum tipo de glória que a gente busca. Talvez a gente até mesmo vai buscar algum meio de buscar suportar alguma dor que a gente sente. E é daí que muitas pessoas começam a apostar. Elas acreditam que começaram a apostar por dinheiro, mas não é isso que mantém, não é isso que justamente faz elas entrarem no vício, né? Há algo muito mais do que dinheiro. E vocês conseguem perceber isso quando vocês estão apostando, por exemplo. Quando nós estamos apostando, quando a gente começa a ver a possibilidade do ganho, a ganhar algumas apostas, a perder outras apostas, existe uma sensação dentro de nós que ela é quase avassaladora. A gente parece que o tempo para.
literalmente é isso que acontece. Parece que o tempo para, o coração bate mais forte, a gente sente uma ansiedade inexplicável de esperar para ver o resultado. Então, isso não seria possível se fosse só por dinheiro, porque provavelmente a maior parte das pessoas não sinta isso em relação ao trabalho, ou no dia que vai receber o salário no trabalho. Não é a mesma sensação, não é dinheiro por dinheiro. Tem uma sensação de aventura com rebeldia, com alguma coisa errado, com alguma coisa certa, com alguma necessidade de poder, talvez uma necessidade de elogio, uma necessidade de se ver por cima, uma necessidade de se sentir especial, tudo isso meio que misturado ao mesmo tempo. Até ele chega a narrar um pouco sobre esse fato aqui no livro. Mais ainda, se a ideia se associa a um desejo violento, apaixonado, nós a tomamos às vezes, no fim das contas, por algo fatal, inevitável, predestinado. Talvez haja aí também, eu não sei que, uma combinação de pressentimentos, um esforço extraordinário de vontade, uma intoxicação por sua própria fantasia. A pessoa, ela se perde no meio da própria fantasia enquanto ela está apostando. Ela não percebe exatamente o que é que ela está fazendo. E normalmente as pessoas perdem tudo justamente por causa disso. Ele diz aqui também: em vez de refletir no que mais me convém fazer, vivo sob um império de sensações mal extintas. Um império de sensações, né? O que é que significa a palavra império? Império é controle. É tudo aquilo que exerce controle. Então, quando nós nos sentimos num império de sensações, é justamente quando as nossas sensações, os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas tomaram conta completamente do nosso comportamento. A gente já não sabe exatamente o que pensa, a gente já não sabe exatamente o que sente. E eu lembro que todas as vezes que eu apostava, era exatamente o que eu sentia. O sentimento, ele não era exatamente explicável, mas parece que o foco estava inteiramente naquilo, tudo ao redor parava, não tinha muita importância. Então, muitas vezes, a gente começa a apostar por alguns motivos que não são os mesmos que nos mantêm no jogo, não são os mesmos que nos mantêm apostando. Ele até comenta que começou a apostar por causa de queria agradar e parecer alguém e ser alguém para uma mulher, né? E aqui no livro essa mulher é Paulina, Polina ou Paulina, dependendo da tradução do livro. E ele basicamente narra a história dele no livro inteiro. E eu fui pesquisar profundamente a história de vida dele pessoal, e justamente ele foi casado uma vez com uma mulher que acabou falecendo, e depois ele só foi se casar de novo após os 44 anos de idade, que foi justamente com a mulher que ajudou ele a escrever esse livro, porque ele basicamente tinha uma dívida que precisava ser paga, ele tinha um contrato muito mal feito com uma pessoa, com um homem, que era tipo de uma editora, né, que ele prometeu para o cara que ele iria escrever o livro até tal data. Só que essa data foi se aproximando, e no fim ele só tinha basicamente 27 dias para escrever o livro. Então ele escreveu o livro em 26 dias. Para isso, ele contratou uma mulher e ele foi narrando o livro para ela. Foi de fato falando e ela ia escrevendo. E depois ele acabou se casando com essa mulher. Ele com 44 anos e ela com 20 anos de idade. Essa depois acabou se tornando a esposa dele e foi a mulher que ajudou ele a se livrar do vício. Mas não era para ela que ele começou a apostar, né? Ele, antes disso, fez várias viagens para a Europa e no meio dessas viagens na Europa, ele conheceu os cassinos. E quando ele conheceu os cassinos, ele acabou se apaixonando pelo jogo. Tanto que ele narra diversas vezes aqui exatamente a sensação profunda que ele sentia. Ó, que bem interessante. Depois que ele já tinha ganho muito dinheiro no jogo, não sei se cheguei a pensar em Paulina. Uma só vez que fosse, no decorrer dessa noite, sentia uma vontade irresistível de arrebatar todas aquelas notas de banco cujo monte aumentava e a olhos vistos diante de mim. Então, basicamente, ele começa a apostar por causa de Paulina no livro, né? E na vida pessoal, quando ele vai à Europa, ele se apaixona por uma mulher e essa mulher basicamente passa a vida manipulando ele e fazendo ele correr atrás dela, e ele ganha dinheiro, dá para ela, perde no jogo, vai lá, ganha mais, dá para ela,
e aposta de novo e perde no jogo de novo. É que ele comenta que desde que conheci na véspera as sensações do jogo e comecei a acumular maços de cédulas, o meu amor passou para segundo plano. Então ele começa a apostar para impressionar a mulher, só que quando ele está apostando, quando ele está no meio do jogo, os primeiros motivos que fizeram ele entrar desaparecem completamente. Se vocês pararem para pensar, quando vocês começam a apostar, quando vocês entram no jogo, quando vocês entram num vício, né, um vício em substâncias químicas, por exemplo, é exatamente assim. Quando é que o vício arrebata a pessoa? Quando a pessoa está fraca. Ou quando a pessoa está curiosa demais. Quando a pessoa está querendo viver alguma coisa diferente na vida, uma novidade, uma aventura. Quando a vida está meio entediante, quando está pacata, quando ela não vê possibilidades através do trabalho de conquistar algumas coisas, ela basicamente abre espaço para algo novo. Eu lembro até de alguns comentários que eu recebi nos vídeos que diziam assim: ele queria ganhar mais dinheiro do que ele ganhava no trabalho, ele estava pesquisando na internet possibilidades de ganhar e multiplicar dinheiro. Então, talvez empreender ou alguma coisa assim. Ele falou que foi aí que ele conheceu a possibilidade das apostas. Então ele começou a estudar um pouco mais das apostas, das bets, os jogos online, e estava quase começando a jogar, quase começando a apostar, até que ele viu o vídeo. E quando ele viu o meu vídeo, ele decidiu não começar a apostar e de fato escolher um outro caminho. Por quê? Porque ele estava acabando de se livrar de um vício em cigarro e ele sabia o quão difícil era se livrar de um vício, o quão torturante é se livrar de um vício, e ele não queria começar outro para ter que depois lutar contra tudo isso novamente. Então aí, né, um estímulo de sabedoria que ele teve, uma grande inteligência, ele conseguiu nem começar um novo vício. Mas se a gente parar para pensar, é sempre num momento que a gente quase que está distraído. A gente quer conhecer alguma coisa, quer experimentar alguma coisa, está curioso demais ou está fraco demais, muitas vezes. A gente começa por euforia as coisas, mas quando nós percebemos que podemos ganhar, quando a gente começa a perceber que aquilo de fato alivia alguma dor, aí a gente começa a ter uma sensação de poder muito grande. Essa sensação de poder, né, como ele comenta aqui, quando percebi e comecei a acumular dinheiro aos maços, o meu amor por Paulina passou a segundo plano, ou seja, esqueceu tudo, completamente tudo. E aí que ele permanece no jogo, simplesmente pelo jogo. Até aqui ele comenta, né, sobre a própria vida dele. A minha vida partia-se em dois pedaços. Talvez o dinheiro de fato me desse vertigens, né? A gente começa a perceber até aqui, ó, a sabedoria consiste em reconhecer as nossas fraquezas, porque se a gente consegue conhecer as nossas fraquezas, provavelmente a gente já começa de outro jeito ou nem começa, né? Como esse rapaz que comentou para mim, eu queria de fato ganhar mais dinheiro, mas quando eu descobri que isso de fato vicia, eu nem entrei, né? Porque ele sabe que ele é sensível a um vício. E uma das coisas que a gente mais tem que começar a observar também é a nossa própria personalidade, porque quando a gente entra no jogo por um motivo e começa a ver que aquilo pode proporcionar sensações que a gente nunca tinha experimentado na vida, aquilo pode não só fazer-nos ganhar um pouco de dinheiro, mas aquilo pode nos dar poder. E é isso que dinheiro é para a vida das pessoas. Dinheiro é uma série de possibilidades. O dinheiro pode pagar conta? Pode, mas essa é uma função do dinheiro. O dinheiro, ele traz uma sensação de força interior, uma sensação de segurança, principalmente para o homem. O dinheiro traz poder, o dinheiro traz a sensação de glória, de que a gente é alguém, de que a gente é melhor do que os outros, que a gente não está sob o acaso da sorte, sob o acaso da fortuna, como diz Dostoiévski aqui. E aí que a gente meio que fica inebriado, a gente se perde no meio dessa sensação e a gente aposta mais e mais e mais e mais, a gente vai apostando tudo que a gente tem, até que a gente perde tudo, porque é isso que a maioria das pessoas não percebe nas apostas. Vamos lá, uma aposta razoavelmente segura e boa, ela vai pagar o quê? Vai pagar 1.2, 1.3 sobre o que tu aposta, basicamente vai te fazer ganhar uns 30, 40% daquilo que tu apostou. Algumas vezes te faz dobrar o capital, perfeito, tá? Tu vai lá e tu joga o teu dinheiro, tu joga 1.000 e tu ganha 1.200, 1.300, 1.100. Tu joga 10.000, talvez tu ganhe 13.000, 14.000. Só que observe o valor que tu tem que apostar. É quase sempre um valor alto. É quase sempre tudo aquilo que tu tem. E no começo tu começa com pouco, tu
ganha um pouco, começa com pouco, ganha mais um pouco, vai multiplicando, só que aquilo faz com que tu perca a razão. E quando tu perde a razão, tu começa a se perder no jogo, tu começa a querer apostar mais, eu posso ganhar mais, eu posso ganhar um pouco mais. E quanto mais tu percebe que tu ganha, mais enlouquecido tu fica em apostar ainda mais. E aí que tu se perde. E principalmente pessoas de temperamento mais comunicativo, mais sanguíneo, mais colérico, são muito suscetíveis a jogo, são muito suscetíveis à novidade, à curiosidade, a coisa que te possa de fato trazer glória. São pessoas que não pensam com calma, não fazem conta com calma, não começam e se mantêm com calma, não retiram o dinheiro e vão para casa com os lucros, não sabem parar, né? E todo mundo sabe que a maldição do jogador é justamente não ter autocontrole, não ter controle sobre si, ele não sabe quando parar. Então, para a maioria das pessoas, 99,99%, é melhor nem entrar, porque tu vai conhecer uma sensação que tu nunca experimentou na vida. E isso vai te fato fazer pensar que tu pode ganhar muito mais do que na verdade tu pode ganhar. Porque se tu parar para pensar, não é um risco que vale a pena. Não te traz um retorno tão alto assim. Eu lembro de um comentário que eu li, inclusive, no meu vídeo. Isso foi, eu acho que foi em outra rede social, inclusive. E o cara comentou o seguinte: dá para ganhar dinheiro sim, paguei muitas faturas de cartão de crédito com apostas. Sim, gente, sério? Fatura de cartão de crédito, quanto é? Que R$700, R$1.000, R$2.000? Isso é nada. Isso é mixaria, entendeu? É um risco totalmente desnecessário. Porque para ganhar um valor alto, tu tem que apostar um valor alto. Tu não ganha um valor alto apostando um valor baixo. E se tu aposta um valor baixo, cara, a tua vida se perde no jogo. Por quê? Porque tudo se torna um jogo. Tu está ali, para pra pensar. Quando tu está apostando, tu não simplesmente joga o dinheiro lá e sai, e esquece. Isso seria insanidade, loucura, né? Tu tem que acompanhar a tua aposta, até para saber se tu precisa vender ela antes de perder tudo. E então, tu fica atento àquilo. O teu dia gira em torno do jogo, teu dia gira em torno da aposta e tu não usa o teu tempo para mais nada. Basicamente é o dia inteiro pensando naquilo, o dia inteiro pensando no jogo, o dia inteiro pensando em aposta. Tu começa a querer ver o jogo, tu começa a querer estudar mais, tu vai atrás daquilo de fato, só que aquilo não é um trabalho, aquilo não é uma habilidade que ela é usável no mundo lá fora. Até teve outra pessoa que falou que descobriu o segredo, agora nunca mais perde e vende uma mentoria por R$50 mil ainda para quem quer aprender a apostar. Esse cara, assim, ó, fiquei pensando naquilo. Alguma hora o tombo dele vai ser tão grande que ele vai perceber o seguinte, que toda habilidade que ele adquiriu em ler como uma bet funciona não serve de nada no mundo real, de nada de fato, porque no mercado de trabalho tu não usa. Se o mercado de trabalho muda, novamente, não é uma habilidade que seja válida, ela não resolve o problema nenhum de ninguém, então nenhum bem faz ao mundo também, não é algo que vale a pena entrar, entende? E ainda ele termina o livro aqui com maestria, né? O final dele para mim foi melhor do que o livro inteiro, porque o último florim, né? A moeda da época era florim, franco e algumas outras. Não lembro o nome das outras moedas aqui. Mas o último florim, ele tinha perdido tudo, né? Apostei, perdera então tudo. Tudo, absolutamente. Ao sair do cassino, remexendo no bolso, achei um florim. Ora, viva, tenho com que jantar, disse com meus botões. Mas após ter dado 100 passos, mudei de opinião e voltei ao cassino. Pus esse florim em manque, né, que era uma roleta, e na verdade sente-se uma indizível sensação quando sozinho em terra estranha, longe de amigos e da pátria e sem saber se haverá o que comer nesse dia, arrisca-se o último florim. O último florim. Ganhei. 20 minutos mais tarde, quando deixei o cassino, possuía 170 florins. Aí está o que significa, às vezes, o último florim. E se nesse dia tivesse perdido a coragem, se não tivesse ousado tomar a decisão que tomei, ele termina como um viciado. Repara, eu achei incrível, porque ele termina justamente com a convicção de que apostar é a coisa certa. E é justamente assim que funciona a cabeça de um viciado. Ele não percebe o quão destrutivo é o jogo. Ele não se observa. Ele não consegue se ver de fora. O quão viciado ele está. Então ele termina o livro justamente como um viciado. E se eu não tivesse apostado aquele florim, eu não teria ganho os 170. Ou seja, vale a pena voltar ao jogo sempre. Então quando ele se casa com a Ana, que foi essa mulher da qual ele foi ditando o livro, eles vão fazer mais uma viagem para a Suíça, e lembrando que ele já estava preso no vício do jogo há uns 10 anos mais ou menos, já se endividado, perdido quase
todo o dinheiro que ele tinha ganhado, e ele era um escritor relativamente famoso para a época, ok? Não era qualquer escritor. Ele de fato tinha acumulado pequena fortuna com os livros que ele escreveu e perdeu completamente tudo. E depois que ele se casa, eles voltam a viajar para a Europa e ele volta para Cassino e leva ela junto. E ele volta a perder quase tudo que eles tinham. E daí, agora de fato casado com ela, né, e alguém que ele amava, inclusive, ele promete para ela que ele vai parar, que ele nunca mais vai voltar para o jogo. E a partir desse momento que de fato ele consegue passar os últimos 10 anos de vida sem voltar a apostar, sem voltar a entrar num cassino sequer. Por quê? Por ela. A Ana, que ele se casou, é a mulher que consegue organizar todas as finanças dele, é a mulher que consegue dar o amor que ele estava buscando na vida, é a mulher que consegue ordenar a vida do Dostoiévski. E é por ela que ele nunca mais volta a apostar. Até o Chesterton tem uma frase que eu acho ela, assim, riquíssima em sabedoria. Ele fala o seguinte: a mulher é a pessoa que protege o homem de si mesmo. Uma esposa, uma mulher, é a pessoa que protege o homem de si mesmo. Então, para a maior parte de nós, se a gente não consegue pensar somente em nós para parar, é muito importante que a gente pense na justiça que a gente deve a quem a gente ama. É porque a virtude da justiça, ela é sobre isso, dar ao outro o que lhe é devido. Então pensa o seguinte: tu tem uma namorada, tu tem uma mulher, ou se tu é mulher, tu tem um namorado, um marido, filhos, e essa pessoa, ela saiu da própria vida com todas as possibilidades que ela tinha de futuro para passar a vida dela junto contigo. E se justiça é dar a cada um o que lhe é devido, dar ao outro o que lhe é devido, nós devemos a essa pessoa autocontrole interno. Nós devemos um bom comportamento, uma boa organização financeira. Nós devemos não perder todo o nosso dinheiro em qualquer tipo de vício que a gente possa ter. Nós devemos, inclusive, não sermos um medíocre viciado em vida. Por isso, talvez, se a gente não tem força sozinho, seria muito importante a gente ter um porquê que a gente vai parar e pensar profundamente nessa pessoa. E como que a gente não iria só arrasar a nossa vida, mas a gente iria, sobretudo, arrasar a vida da outra pessoa. Talvez seja isso que nos faça parar de apostar. Talvez seja isso que nos faça sair de um vício. Eu lembro do meu pai. Meu pai, quando ele teve... Eu tenho um irmão mais velho. Meu irmão tem 5 anos a mais do que eu. E quando meu irmão nasceu, meu pai fumava. E o meu pai lembra que quando ele fumou um cigarro, e o meu irmão tinha mais ou menos uns 2 anos de idade, conseguia caminhar já e pegar as coisas no chão, meu pai fumou um cigarro e jogou a bituca do cigarro no chão. E o meu irmão ajuntou o cigarro, pequenininho, né, criança, e colocou o cigarro na boca e ficou imitando o meu pai fumar, né, porque ele via o pai fumando. E o meu pai lembra que naquele dia, naquele momento, ele prometeu nunca mais voltar a fumar e ele nunca mais voltou a colocar um cigarro na boca. Não foi por ele, foi pelo filho dele. Foi por alguém que ele amava. Então, muitas vezes, a gente não vai ter um porquê parar de apostar, não vai ter um porquê parar de fumar, parar de usar algum tipo de droga, parar de fazer algum tipo de coisa que a gente faça, parar de assistir vídeo pornográfico. Porque se a gente para pensar na sensação que aquilo nos faz sentir, de fato não há o porquê parar. Aquilo faz com que a gente se sinta poderoso, coisa que nos outros lugares a gente não sente. Então, nesse momento, talvez a gente pense num porquê e talvez isso seja suficiente. Então, recomendo para vocês a leitura desse livro. É uma pena que eu não posso falar sobre todo ele, ok? Mas eu tenho um clube de assinatura chamado Clube Off Club. E dentro desse clube de assinatura, onde eu ensino sobre desenvolvimento pessoal, eu vou fazer um módulo especial focado no jogador, tá? E em vícios de apostas e outros vícios também. Esse módulo é quase como se fosse um curso dentro do Off. E ele vai ser muito, muito poderoso e muito, muito bom. E aí sim eu vou conseguir explorar todas as nuances que eu gostaria do vício e também do livro e de outros materiais que eu quero utilizar, ok? Então, um grande abraço. Lembra de deixar um comentário se tu gostou do vídeo e se o vídeo te ajudou de alguma forma.